até essa camiseta puxa o gancho da sua história. Da história do senhor Minha história. o senhor. Lá o nosso é Umbanda e Candomblé junto. Aí É, já complicou, né? Umbanda Porque pra mim, como Umblé. que eu vou explicar né? Já é. Sou de Umbanda com rituais e fundamentos no candomblé. Não. Tá É bom. que eu não sei nem como que é a Umbanda, nem como que é o Candomblé. Pra mim, tudo que existe é isso. Então, esse ano eu faço 14 anos na religião. Sim. Eu comecei num terreiro tradicional de Umbanda, e fiquei lá por 5, 6 anos quase, com um babalaô. Saí com um babalaô. Que é pai. Dentro é o pai pequeno, né? Pai Dentro pequeno. do. É o pai, mas como tinha um dirigente na frente, você acaba ficando no nível abaixo dele, Uhum. né, com o pai pequeno, que é o babalaô de Umbanda. Né? Babalaô tem outras definições, Senhor dos Segredos. Babalaô tem outras formas de tratar, em outros ritos, mas dentro desse ritual quadradinho ali, Babalaô é o pai pequeno ou o pai de santo quando ele é dono de uma Isso aí casa. o senhor entrou na Umbanda. Por que o senhor entrou na Umbanda? Entra na Umbanda por conta da Não, minha vamos lá, mãe. antes. O que o senhor era antes? Eu era católico. Católico. Católico do Padre Paulo. São Vicente, né? Litoral de São Paulo. Uhum. Na cidade onde eu moro Da escola de hoje. samba? Padre Paulo? Padre Não, tem nada a Paulo é a ver. escola de samba. Tem a escola de samba. Padre Paulo. E um amigo meu que trabalhou, muito amigo meu, que trabalhei com ele muitos anos, tocava lá, né, na missa e tudo mais, enfim. E ele, pô, legal, Aquela sei o quê. animação boa, né? Não, mas Era. Lá no Então, Casqueiro. esse era o diferencial das missas do Padre Paulo. Quando eu fui a primeira vez, eu falei, meu, é isso, cara, isso é missa. Ele Esse dava Padre Paulo. O senhor ia na igreja, na com esse Padre Paulo matriz, aí. quando o Padre Paulo. Tá. Porque a missa do Padre Paulo era uma missa alegre, cantada. E ele dava o sermão e a galera falava, meu, isso pra mim, beleza. E música, aí tá todo mundo legal. E ele passava, todo mundo pedia bênção a ele. E era uma missa onde você falava assim, pô, Saí legal. Isso é legal. Saí melhor do que eu vim. Não era que, meu, cara, chato pra cacete. Eu sou um lixo, né, cara? O padre falou aquele negócio lá, me deu mais esporro. Foi pra mim, ele olhou pra mim aquela hora. É porque eu acho que a igreja católica eu me perco muito também. Aquele negócio de levanta e senta aí. Ave Maria. Aí fala, minha mãe, sei lá. Tem que ter umas frasinhas que parece que tu tá perdido, né? Eu não era frequente do Padre Paulo. Eu ia lá em algumas vezes que eu achava que precisava. E era feliz quando eu ia. Era muito legal. E minha mãe carnal, né? Ela é grande responsável por eu entrar pra religião. Ela fez uma promessa. Se acontecesse alguma coisa X lá na família dela, né? Da família dela. Sim. Ela ia fazer um agrado pra um terreiro. Mas por quê? Do nada? Não, aconteceu um problema. Não, eu sei, mas digo assim, de onde surgiu o terreiro na vida? Eu vou chegar lá. Aconteceu um problema e ela falou, se acontecer injusto ou justo, não dá pra gente julgar aqui, mas se reverter esse problema, eu vou fazer um agrado. Não, eu sei, mas eu quero dizer o seguinte, por que esse agrado, entendeu? E a minha mãe, através da mãe dela, já tinha minha avó, ela era de Umbanda, depois foi pro Candomblé, depois ela voltou pra Umbanda. Meu avô meio que não deixava, né? Da parte de mãe, isso, tá? Meu avô meio que não deixava, aí ela ia para um lugar, ia para o outro, não sei o quê. Os irmãos da minha mãe foram no mesmo caminho, saíram para um lugar, saíram para outro. Uns iniciaram no Candomblé bem cedo, outros ficaram indo e voltando. O senhor tem hoje parentes fora ali do terreiro, não? Que são da religião? Tenho parentes que são da religião. Legal. Assim. Alguns que seguem muito a sério, e infelizmente outros que eu não tenho contato. Não praticante. Não sei como é hoje. Eu não consigo avaliar como eles estão, né? Nessa caminhada espiritual. Sim. E minha mãe, uma hora ou outra, minha avó fazia os trabalhinhos lá na cozinha dela e tal, e minha mãe via aquelas coisas acontecendo. Como eram 12 irmãos, e não tinha muito como contato ali de aprender, e acabou que isso, minha avó, infelizmente, o Papai do Céu chamou cedo e faleceu. E ficou. Minha mãe provavelmente deve ter ido em algum terreiro ou outro, meio que escondido da gente e tal. Mas assim, ir lá, tomar um passe, voltar, uma consulta, não sei o quê, volta. E quando aconteceu esse fato isolado lá na família dela, ela fez essa promessa. E ela procurou algumas casas, né? Procurou uma casa, procurou isso aí, ela já contando a mim, né? Contando o que aconteceu. E ela falou, quando ela chegou numa determinada casa, ela recebeu uma manifestação lá. Ela falou, opa, peraí. Pô, mas eu, né, 40 e poucos anos, depois... Incorporou. Não incorporou, né? Mas vibrou e tal, e ela falou, foi de novo. Foi de novo, e... Despertou alguma coisa ali. Batizou. Eu falei, mãe,
E aí ela escondia as roupas. Isso o senhor quantos anos, mais ou menos? Aí eu tinha aí 24 anos. Agora é recente, então. Pô, realmente recente, né? 25 anos, 26 2 anos atrás? 26 anos. 2 anos atrás, isso? 26 anos, pouquinho tempo. E aí ela escondia. A minha esposa, ela tinha não era evangélica, mas a família dela tinha um lado evangélico, pendendo para o lado evangélico. Né? Na época a gente era noivo e tal, e aí eu falava, mãe, pô, esse negócio a Roberta vai ver, né? Caramba, esconde esse negócio aí. Quando é que a mãe vai parar de ir nesse lugar aí? Pô, porque eu tava perdendo minha mãe no sábado. Já trabalhava fora, viajando, né, multinacional, sabe como é que fica fora a semana toda? E quando eu chegava em casa no sábado, minha mãe tava no terreiro. Aí no domingo eu tinha que fazer alguma coisa ou outra rápido e viajar no domingo à noite eu trabalhava. Que aí a mãe do senhor, ela foi mesmo de cabeça. Foi, mergulhou. Eu falei, quer saber, eu vou lá ver o que esse negócio minha mãe tá fazendo. Vou lá. Não concordo com isso, vou lá. Caramba, a hora que eu cheguei, que eu vi. O tabaco. Falei, é isso que eu quero pra mim, que isso tá faltando na igreja católica. Se a igreja católica tivesse o tabaco, tava tudo bem. Era isso que tava faltando. Aí faltou a bateria da Padre Paulo. Pois é. O senhor tava até hoje. Não ia ter, eu não ia ter nada. Não ia ter aqui, não existia. Nem pra rei. Nada disso. Ou então ia ser, sei lá, um negócio de Cristo. Outra coisa. Do Padre Paulo. E aí eu falei, meu, isso eu quero pra mim. Aí eu via todo aquele movimento, minha mãe já incorporando no início. E aí eu fui 1, 2, quando o senhor 3, vai, 4, quando o senhor 5. vai essa primeira vez, a mãe do senhor, a mãe, né? Porque ela a mãe. A mãe, ela já tava dando consulta, tudo não? Não, tava em desenvolvimento. Tá. Mas já era filha de santo? Já era filha de santo batizada em desenvolvimento. É muito no início isso, muito no início. Aí eu falei, bom, vou entrar nesse barco, vou querer. Aí eu falei, mas eu não quero esse negócio de ficar desenvolvendo, puxando, eu quero tocar, eu era músico. Toquei por muitos anos instrumento de sopro, em bandas de escola. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, eu quero isso pra mim, quero. E fiquei ali tocando. Fiz obrigação, fiz outra. Aí tinha uma manifestação, tinha outra. E eu era meio contra esse negócio de ficar puxando. Tanto é que hoje você não vê ninguém no terreiro puxando entidade e orixá de ninguém. Sim. O orixá, ele vem porque ele precisa vir. Puxando é ficar insistindo ali. Você faz reza, você canta, você fica na frente da pessoa. A pessoa fica mal, né? Fica. Aí acho que acaba mistificando alguns, Total. Talvez. E aí, quando a pessoa vibra alguma coisa, quem tá ali puxando já fala, tá aí, hein? Ganha forma, caboclo, grita caboclo. O cara já tá naquele negócio, já emocionou. Ou então chegou o Exu, o cara tá sambando aqui, ó, tremendo. Por conta do gingado, Zé Pilintra! Aí o cara... Porque negócio, você faz ali até quase inconsciente. Eu fui percebendo isso durante os trabalhos. É a questão de chegar lá. É a questão do chegar lá e falar assim, meu, o que tá acontecendo? O que é isso, né? Eu fiz uma obrigação, e fiz outra obrigação. Aí você começa a ver que a banda toca dessa forma, padrão. O senhor lembra quanto tempo o senhor ficou sendo consulente para depois virar filho de santo? 4 meses, nem mais. 4 meses o senhor saiu de consulente já para... Na verdade, bem antes, porque eu já... Como minha mãe estava ali, todo mundo já sabia que eu era filho da Nazaré, né? Claro. Eu já comecei a cambonar. Então eu fui lá acender um charuto, já pegava a vela, já ia de branco, ficava na assistência de branco. Entendi. Eu já não ia o que era mais legal que eu falo para as pessoas na assistência, eu não ia para resolver um problema. Eu ia já para participar. Eu ia para ter um abraço, para sentir o charuto do Preto Velho, o cachimbo do Preto Velho, para ouvir os pontos cantados, aquelas rezas que me arrepiava, me deixava satisfeito com aquele ambiente. A minha pegada na religião, ela não foi pela dor. Falar assim, meu, tô desempregado, tô doente, minha mulher me deixou, eu preciso ir lá num terreiro resolver minha vida. Não, é o contrário. Eu fui para ver minha mãe como é que estava, cheguei lá, adorei, falei, meu, é isso que eu quero. Né? Todas aquelas imagens que até então fazia referência para mim, porque tinha um monte de imagem católica. Que é sincretizado. Sincretizado no total. E aí eu falei, é isso que eu quero. E fui e fiquei. Até quando eu vi que o negócio estava ficando sério, que eu fiz uma obrigação, fiz outra, e você era... Já anos. No ano seguinte. Exatamente isso. Você era obrigado a fazer a obrigação. Entendeu? Você entrou, você não vai ficar aqui. É obrigado. Você cria uma turma das pessoas que entraram e você é obrigado a fazer a obrigação de um ano. Por isso que é obrigação? Não deveria ser. Né? Não, digo, mas o nome vem daí, por ser obrigado mesmo. Mas não é. Entendi. Não é. E obrigação, nesse sentido, ele vem do agrado, do conectar, de você
oferendar, de presentear, né? É isso que a gente faz em casa hoje. Mas lá nessa outra casa que eu frequentei, lá por 6 anos, você tinha as obrigações. Então, obrigação para um ritual tal, para outro ritual tal. Eu não vou citar aqui, porque senão fica muito na cara qual o ritual. Não, tá. Não vem ao caso de ofender ninguém. Sim. E... Até porque, vamos lá, um parênteses nessa história. A pessoa que tá nesse ritual, que o senhor não concorda hoje, ele passou a vida toda seguindo e tal, não sei o quê. Ele tá evoluindo? Não sei. Não consigo afirmar. Não consegue? Mas assim, ele tá fazendo bem? Então. Ele tá vibrando... Espiritualmente, quando você movimenta uma vela, você pro bem das pessoas, vai voltar bem. Só que é limitado. Então vamos lá. Ele não tá evoluindo tanto quanto ele poderia evoluir. Dentro de um contexto... Poderia evoluir. Isso como pessoa, material, espiritual, né? Mas tá evoluindo. E até mesmo para ajudar a comunidade, né? Porque você tá ali, quando você abre uma casa, você espera que aquela comunidade se relacione, né? Se identifique com você e vá. Sim. Né? Porque você abriu uma casa para que você tenha pessoas. Não tem jeito. Porque, se você não quisesse pessoas, você não abriria. Seria o seu João lá. Eu sou o Joãozinho. O João lá que é... Ou eu faço minha vela, tem meu altar pessoal, acabou. Sim. Não teria. Então, e aí? Isso é outro ponto legal. O cara faz a vela em casa. Vamos voltar para a história só pra gente não esperar, mas rapidinho. O cara faz a vela em casa, etc, etc, etc. Pô, eu fui em 3 terreiros, não gostei e tal, mas peguei ali entendi um fundamento, acendo vela e tal, e tento praticar a caridade, pratico bem e tal. Esse cara tá evoluindo? Não, ele vai evoluir espiritualmente porque ele tá ajudando, mas ele vai se limitar em algum momento, porque ele não vai ter ferramenta para resolver um problema. E logo, logo ele vai ser o problema. Ele vai pegar a carga, ele vai pegar... Ele vai receber situações de problemas onde ele não vai conseguir resolver para ele mesmo. Ele vai precisar, em algum momento, se conectar com alguém para alguém limpar ele, para ajudar ele. Entendi. Nem que seja por momento, né? Vai precisar. Entendi. E aí ele vai se sentir limitado. Ele vai falar, poxa... Tá batendo ali no meu teto de resolução. Cadê minha entidade que quando foi embora não levou? Entendi. Entendeu? Ele vai precisar ter esse entendimento, então, né? Volta lá, enfim, volta lá aí, pra gente e aí, aí o senhor entrou na Umbanda, fez a obrigação. A Umbanda do Ogum Vermelho, a Umbanda... Então, bora, faz e aprende. E eu comecei a... Ogum Vermelho, São Jorge. São Jorge. Eu devoto de São Jorge, total. E eu quase saí da religião nesse momento. Porque eu fui buscar conhecimento. Eu entendia que aquilo ali tava faltando, tinha coisas que a gente resolvia um problema da pessoa num dia, num determinado dia na semana. Consulente. Na outra semana a pessoa tava com o mesmo problema. Ah, então o senhor começou a sentir, perceber que aquilo ali não tava a matemática não tava fechando. Eu falei, não, tá precisando demais. Aí eu comecei a procurar comecei a procurar outro. Já tinha um contato de outras pessoas lá atrás, quando eu iniciei, fui buscar. E aí eu vi que parte das coisas que a gente estava fazendo não estavam legais para mim. Para muita gente dá muito certo, mas para mim não estava legal. E aí eu fui procurar a minha base. Eu falei, mãe, senta aqui. Como é que foi isso? Como é que foi aquilo? Como é que foi? Ah, porque tua avó... Ah, avó, então abre aí. Como é que foi a avó e tal? Ah, não tive muito contato. Porque não dava para falar, por causa do teu avô, que era muito fechado e tal. E eu comecei a entender que eu tinha um trilho espiritual ancestral para seguir. E fui buscar as informações que precisava, que estava faltando, até encontrar a minha mãe de santo Isso atual. Tudo continuando no terreiro. No terreiro. Até encontrar a minha mãe de santo atual. Eu encontrei a minha mãe de santo atual, expliquei o que estava acontecendo. Ela falou, ó, vamos lá, vamos para os Búzios. E aí nos Búzios abriram... a mãe atual do candomblé. É. Quando o senhor vai pro candomblé, o que o senhor sente? Assim, o que o senhor... Porque o senhor falou, por exemplo, entrou lá, teve o atabaque e tal, mas assim, até onde eu sei, o candomblé é totalmente diferente, principalmente dessa Umbanda sincretizada, etc. Então, assim, qual foi ali a visão do senhor? Então, quando eu cheguei lá, que eu encontrei com a mãe pela primeira vez, falei, caramba, eu preciso vir aqui outro dia para conversar com ela. Sabe quando você gosta de conversar com a pessoa? Você para conversar com a pessoa, você conversa, e ela sentou para conversar comigo, com a minha mãe, carnal. E a gente foi conversando, e um assunto puxa o outro, e a gente foi para fazer outra coisa lá. E aí eu falei, mãe, eu acho que vai dar bom aqui com ela, eu vim conversar de novo, vou chamar ela lá em casa. Aí nesse meio tempo, eu abri um terreiro. O senhor abriu o terreiro antes de ser firmado, sei lá como é que chama, no candomblé? Já tinha, já era. Ah, não, então o senhor vai lá com a mãe Nalva. Faço os trabalhos com ela.
E aí, nesse momento, eu entendo que eu tenho a trilha ancestral, né, para dirigir uma casa. Aí o senhor sai da Umbanda. E aí abre o terreiro. Sai da Umbanda lá que o senhor tava tradicional, sei lá. Saí. E aí, quando eu levei a mãe nova pra lá, mostrei como é que era, e fiz tal. E ela autorizou, sei lá como é que fala. Antes disso, eu levei minha mãe de santo antiga, lá na mãe nova atual. Mostrei como eram os trabalhos. Mostrei que nós poderíamos usar as ferramentas do candomblé dentro da Umbanda. E eu fui rotulado como não, porque isso é candomblé, isso não é nosso, isso aqui. O Ogum que chega aqui, no candomblé, é diferente do Ogum que chega lá na Umbanda? Na minha visão, não sei. Depende do rito de Umbanda. Porque se for uma falange de Ogum, é diferente. Tá. E se você cultuar o orixá Ogum, ele não é diferente, ele vai chegar em qualquer lugar. O orixá. Quando o senhor fala falange, vamos lá pro pessoal também, o simpatizante que tá vendo não é muito por dentro. A gente pode falar da falange daqui a pouco dos quadros, da orixá, falange e entidades. Tá. A gente vai tratar isso sim, pode me cobrar lá na frente. E aí essa apresentação que eu fiz não casou. Eu falei, bom, eu vou aqui seguir um ritual diferente. Então, comecei a seguir o que a minha mãe de santo atual começou a me mostrar. Mas então, aí o senhor meio que misturou. Aí eu falei pra ela, mas eu fiz, raspei, iniciei, mas eu não quero fazer uma casa de candomblé. Porque eu tenho meus compromissos profissionais, eu viajo muito, exige demais você estar lá presente o dia inteiro. E eu não quero, não me identifico, não me visto nessa roupa de abrir uma casa de candomblé. A senhora cuida de mim dentro da Umbanda e me suporta nisso? Ela falou, eu vim da Umbanda. Ela também. Hoje eu tenho uma casa de candomblé, mas o meu início foi na Umbanda. Então, pra mim, é muito mais fácil fazer isso. E a gente foi pros búzios novamente, o orixá autorizou e tal. E aí, nesse momento, eu começo a colocar dentro daquele rito, porque até então eu só sabia fazer o que eu aprendi lá atrás, né? E eu começo a colocar dentro do rito umbandista esses conceitos candomblecistas. Nesse momento, a sua esposa já estava com o senhor? Já. Que é a mãe Roberta. Já tinha casado, já tinha passado essa fase. Então ela chegou a entrar na Umbanda? Sim, fez todas as obrigações lá, inclusive... Então ela fez o mesmo caminho? Mesmo caminho. O senhor, a mãe Nazaré e a mãe Roberta, mesmo caminho? A diferença da gente é de 6 meses, 8 meses, 1 ano, acho que nem isso. É uma obrigação. Eu faço uma obrigação de babalaô, e ela faz no ano, e ela faz a obrigação de babá no outro ano. Né, de mãe pequena. E mesmo assim, com o candomblé, como é muito conceito iorubá, muito pé no chão em relação a algumas coisas, fere alguns fundamentos da Umbanda também. Então, tinha coisa que a mãe ensina que dá pra colocar, e tem coisa que não. Coisa que se eu colocar isso aqui, eu tenho que mudar muito o conceito. O senhor disse que o nosso rito, o rito do senhor, nosso rito, posso falar? Nosso rito, claro. Ele é mais um Umbanda, a base de Umbanda com elementos do candomblé, misturadão, ou o candomblé com base do Umbanda? Ele é um Umbanda com candomblé. Tá. A base umbandista com os elementos do candomblé. E eu vou te falar o próximo passo disso. Como a mãe, ela iniciou na Umbanda, ela tinha esses fundamentos, ferramentas de Umbanda lá atrás, da tradição, e ela hoje é da candomblé, e ela faz lá os trabalhos dela, algumas lacunas de Umbanda ainda continuaram. Eu fui muito transparente. Falei, mãe, eu preciso disso, e eu vou atrás dessas informações. Ela falou, filho, o céu é o limite. E isso que é legal. Pro pai e pra mãe de santo que vai assistir a gente, chegou nesse ponto do vídeo, deixa o teu filho voar, porque quanto mais ele voa, mais informação ele vai trazer com você e mais junto ele tá contigo. Quando o senhor diz voar e trazer informação, é literatura? Literatura. É literatura. Não dá pra sair pesquisando no Google, pelo amor de Deus. Não. Tá. É literatura. Então eu fui buscar escolas umbandistas com gente de nome. Então eu fiz uma trilha dentro da Umbanda Sagrada muito forte. Hoje a gente não faz Umbanda Sagrada, mas eu estudei muito da Umbanda Sagrada, com cursos, com livros. É a mais que o pessoal mais segue? Hoje no Brasil, eu acho que a Umbanda Sagrada está bem disseminada, bem forte. Esse que desculpa que eu de fato não conheço nada da Umbanda, já tô falando aí, tá, gente? Pelo amor de Deus. Saraceni. Pai Rubens Saraceni. Ele é da pai Umbanda Rubens Saraceni, E aí o pai Rodrigo Queiroz e o pai Alexandre Comino abrem o Instituto Cultural Aruanda, que hoje é Umbanda EAD, mas antes chamava Instituto Cultural Aruanda, quando eu comecei a estudar lá com eles, e colocando uma forma de Umbanda diferente.
Aí vai ter muita gente que fala assim, mas o Umbanda é romantizada do Rubens Saraceni. De fato é. Mas a parte técnica umbandista que Rubens escreveu, boa parte dela nenhum outro umbandista fez. Então, como eu já tinha uma base umbandista de um rito diferente e fui pro candomblé beber lá na fonte do orixá, para mim era muito mais fácil entender o que servia e o que não servia dentro da Umbanda Sagrada. Sim. E aí, tudo bem, quando eu fiz essa trilha, eu ansioso, inquieto, falei, não, preciso ver mais coisas. E aí já tava jogando Búzios nesse momento. Búzios é uma coisa que quase nenhum terreiro de Umbanda tem. Não tem. Quase nenhum tem. 98% dos terreiros umbandas não tem. Não tem. E aí eu falei, bom, eu conheci uma outra mãe de santo também, de nome bem famoso, com um conhecimento legal, que transformava a vida das pessoas através da religião. Eu falei, vou estudar com ela. Quero estudar. E aí um culto Angola, dentro do candomblé Angola, banto angolano, cada um tem... Fui lá beber dessa fonte um pouquinho. Fiz ebó com ela, apesar da minha mãe atual, ter passado os fundamentos de ebó, livros intermináveis com... Tem ebó na Umbanda? Não, é sacudimento. Sacudimento? Sacudimento, ou descarrego. Aí depende do rito de Umbanda. Tá. Né? Ou saída de pólvora, depende do rito de Umbanda. Você vai queimar pólvora lá, a pessoa, enfim. De banho de pipoca também? Pipoca, e depende, tem rito que nem pipoca usa. Mas também. É que pra mim, eu entendi pipoca como um elemento de Obaluaê. É isso mesmo, tá certo. Mesmo. E é mais uma questão de saúde. Também. Ou agradecimento, ou conexão. Tá. Né? Eu posso usar a pipoca para agradecer o Obaluaê por não ter pego Covid. Ou por ter curado da Covid. Não sei. Inclusive na pandemia, fazendo parênteses, teve muito pai de santo que estava rezando para o Obaluaê, e não resolveu. Né? Só resolveu com a vacina. Né? Não, claro. É o homem de branco. Tem que ir atrás do homem de branco. Exatamente. Né? Porque eu recebi falam. Consulente falando assim, não, vamos abrir o terreiro, por que não? Não, cara, pandemia, Isso tá doido? Tá doido? Eu pensei em começar com esse assunto. Tá doido? Não, mas quem é do velho Baluaí não pega. Tá bom, benção. Isso é besteira, né? Bom, enfim, e aí eu fui beber desses conhecimentos. E fui lá dentro da Angola. Eu fiz ebó, Búzios de uma outra forma. Peguei tudo, porque tem muito isso do Búzios, também a gente pode explorar mais pra frente, da pessoa jogar aqui e ser filho de Xangô, e lá na outra esquina ser filho de Ansan, tem ser filho de Oxóssi, no Búzio. Que é o rito que o cara tá posicionado. Pode ser a leitura errada, mas principalmente, uma das coisas que eu percebi ao longo desses 10 anos que eu jogo Búzios, é o ritual que o cara tá posicionado, ele tem uma cabala, uma codificação, ou ele tem outra, dependendo do rito. E aí os orixás, eles alternam, né? O 4 é de Iemanjá, mas o 4 em outro lugar, ele pode ser de Iemanjá e Xangô. Aí você chega lá e fala, sou filho de Xangô, tá? Aí eu jogo pra você, um dos teus Odus é 4, e você não tem o 9, nem o 12, nem o 6. Aí você fala, mas Xangô da onde? Aí você vai ver o cara é 4 lá no ritual X, o 4 é Xangô. Então tem essa mistura. Não é padronizado, né? Não é. Mesmo o candomblé, que vem de uma cultura iorubá tradicional. O candomblé é brasileiro, né? O candomblé brasileiro... É uma junção de ritos africanos. Africanos, O cara tem lá Oxóssi, Ogum, Oxum e outras coisas mais, e junta tudo no Brasil, né? Num culto só. E lá na África os cultos são separados. Legal. E aí, enfim, aí a gente abre a casa, se transforma, redesenha e redesenha, até chegar no culto. Quantos anos atrás da casa? A casa 10 anos. 10 anos. Na verdade, 9, faz 10 anos em maio de 2022. Vai ter festa. Vai ter festa. Maio... Mas não, desculpa, abril. Ogum. Foi no mês de Ogum. Foi no mês de Ogum. Mês de Ogum de 2012 foi quando a gente fez a primeira festa. E pai, aqui ó, no podcast gravado, hein? Vai ter festa de Ansan esse ano? Eu acho difícil. Acho que se for é bem reservada. Eu fico doido quando eu vejo vídeos de terreiros e a galera de máscara. Eu fico perguntando qual que é a necessidade. Se não daria para fazer alguma coisa reservada para aquela pessoa que realmente está com a necessidade. Entendeu? Porque são mais de 535 mil mortos, né? Então, tem muita gente chorando. Um pai de família que foi e hoje está passando fome. É legal falar. O nosso terreiro tá fechado desde março. Desde o início. Né? Desde começo. Não teve casos da Baixada, teve casos em São Paulo e nós fechamos. Para não ter nenhum tipo de problema. Porque
O fluxo de pessoa que a gente recebe, muito inclusive grande, vem de São Paulo, alguém. Sim. Trabalha em São Paulo, mora em São Paulo. Sim. O próprio consulente pode vir, né? Pode vir. Então, nós fechamos. E aí, essa é um pouco da minha história, assim. Eu sou uma mutação constante. Eu aprendo, vou lá, ensino vocês, eu mudo aqui, adapto isso. E aí, quando você me perguntou assim, eu aprendi alguma coisa na internet e vou lá, faço e pergunto pro pai se está errado ou não. Cara, a questão do errado, ela tá muito voltada a ritos. Existem coisas erradas, de fato, que a gente vê por aí. Inclusive, lá em casa, eu tenho informações lá de casa que eu faço coisas lá durante os trabalhos e o próprio consulente que vai lá pedir ajuda para mim fala, isso que ele tá fazendo, fala pro vizinho, isso que ele tá fazendo tá errado. Porque ele tá baseando no outro rito. Tá baseando no outro rito, tá baseando de outra forma, tá baseando sei lá em quê, entendeu? E tá tudo bem. Mas ele não precisa falar que ele tá errado, pergunta para mim, tá tudo bem. Por que o senhor fez isso? Por isso. Eu não faço à toa porque é bonitinho, porque é legal. Eu faço porque precisa para alguém determinada coisa. A canjica que é rezada para você é diferente da canjica rezada pro teu irmão. A canjica pode ter X elementos para um, ou outro, Y elemento para outros, entendeu? Então, sim, cada cabeça, ela tem uma forma de você cuidar e tratar. Cada cabeça se adapta. Tem a questão da intenção também ali? Tem também, por exemplo, banhos. Tem gente que se dá bem com banhos quentes, tem gente que se dá bem com... não dá bem com banho quente. O cara que é mais agitado, a tendência dele pegar um banho quente e ficar pior é gigante, entendeu? Então, quem está na frente de um trabalho precisa ter esse discernimento de falar, isso você faz e isso você não faz.